mundo que só tinha um defeito, a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e dar a hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte: não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era a única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no quarto andar, você saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento em que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós quatro, deu uma risadinha de canto, ele também tava com material escolar porque ele ia fugir e ir embora. E falou assim pra gente: o que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar lá na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim: pois agora eu também vou. No que ele ia pisar dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão com seus 6 metros de altura parou na frente dele e falou assim: ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim: poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e sua boiada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro, um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim: gente, tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim: é claustrofobia que se fala, ô sua maluca. No que ela deu uma risadinha, ela falou: vou desmaiar. Começou a apoiar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho. Encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares, sem nenhum sinal. A gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado. E que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia, não. O mais forte pode ser levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça: a Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim: me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, ele era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó, e começou a socar a porta assim, ó, bum, 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 e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim: ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia, que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. Diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora estavam ouvindo uns gritos, umas brigas, bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado o policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que estava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim: abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi dela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim: alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo? Alguém fez alguma brincadeira? Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou: então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra dona Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi, enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Gente, eu saí do meu curso e tava indo pro ponto de ônibus. Eu tava passando na frente de uma escola, né? E tava no horário de saída das crianças. E teve um grupinho específico que me acompanhou até a rua do meu ponto. Aí
Mas eles estavam na minha frente. Toda hora estavam olhando pra trás e rindo pra mim. Mas eu não estava cagado, não estava com o nariz de palhaço. Aí eu pensei, me reconheceram do TikTok, né? Aí uma daquelas crianças que só pode ser do 6º ano, olhou pra trás e fez assim, ó. Aqueles atribulados cebosos apertaram o interfone e saíram correndo. No momento em que eu passei em frente à casa, alguém abriu o portão. Aí saiu uma velha gritando, um velho com um pedaço de pau na mão e um pincher. Aí eles começaram a gritar comigo, mandando eu caçar o que fazer. Aí eu tentei me defender e eles foram aumentando a voz deles. O povo na rua começou a olhar, uma humilhação. Eu comecei a ficar nervoso, suar frio e falei assim, calmamente, porque eles eram idosos. Escuta aqui, eu já falei que não fui eu. Foram aqueles pivetes daquela escola lá em cima. E se vocês continuarem me ameaçando e gritando comigo, eu vou ligar pra polícia. Aí eles falaram que eu tava desrespeitando eles, que eu tava falando alto com eles e que era mesmo pra eu chamar a polícia. Nem o número da polícia eu sabia. Por fim, eles desistiram e entraram pra dentro de casa. Eu revoltadíssimo fui andando, né, seguindo o meu caminho. Mas fui embora feliz, porque eu não perdi a minha razão, entendeu? Até aquele momento, voltei 3 casas, apertei o interfone dos idosos de novo. Corri como nunca antes. Mas, gente, não aperta a campainha dos outros, sai correndo não, que é sacanagem. Eu fiz no calor do momento, entendeu? Me arrependo e não faria de novo. Me arrependo nada, faria assim. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que o amigo secreto, amigo oculto, terminou em confusão lá na minha escola. A professora de artes, com o encerramento do ano, teve uma brilhante ideia de fazer um amigo secreto. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Tudo podia dar errado porque a nossa turma se odiava. Chegou o dia do encerramento e fomos brincar. A professora que começou o jogo e entregou um presente pra uma menina. Sério, essa menina, ela era simplesmente a menina mais bonita e mais rica da minha escola. Só que o que ela tinha de dinheiro e beleza, ela tinha de chatice. Ela era insuportável. O nome dela eu não posso falar, porque senão ela vai vir pra você. Renata, mais conhecida como Renatinha. O presente era um conjunto de joias brilhantes. Aí, como ela tinha sido presenteada agora, tava na hora dela presentear alguém e falar quem ela tinha sorteado. Ela abriu o bocão e começou a falar da pessoa. Falou que era uma menina fofoqueira, mentirosa, só sabe rir e que era a bobona da turma. E imediatamente eu olhei pro lado e falei assim, é você, amiga. Dito e feito, ela deu 2 passos pra frente, esticou o braço e falou assim, é pra você, menina. Entregando pra minha amiga. Quando ela tirou do plástico, era uma máscara de Halloween de fantasma, tipo Jason. E o grupinho da Renata começou a rir. O Halloween já tinha passado. Ela tava zoando com a minha amiga. Naquele momento dava pra ver. O brilho da minha amiga não sumiu. Ele entrou em extinção. Aí minha amiga pegou o presente dela e entregou pro garoto que ela tinha sorteado. Esse garoto andava com a Renata, então ele também era metido, ele também era chato. E aí ele foi presentear um nerd. E esse nerd não falou o ano todo. A personalidade dele era ser estudioso e inteligente. Só que na hora do Pedro entregar o presente pro nerd, chamado Breno, ele começou a falar que ele tinha tirado alguém insignificante, alguém chato. O Breno levantou do lugar dele. Começou a lacrar em cima do Pedro. E a frase final dele pro Pedro foi assim: se você fosse tão bom quanto você acha que você é, no mínimo você seria insignificante como você diz que eu sou. Mas nem isso você consegue, porque você é apenas odiado por todo mundo dessa escola. E aí todo mundo aplaudiu o nerd, todo mundo ficou... O Pedro, sem reação, quis partir pra cima do Breno. A Giovana foi com a menina mais barraqueira da minha escola. Entrou na frente e falou assim: você não vai encostar nele não, porque você falou que quis e agora ouviu que não quis. Continua esse jogo, bora, bora. Aí chegou a vez do Breno dizer quem ele tinha sorteado e dar o presente pra pessoa. E ele tinha sorteado a amiga da Renata, que era uma patricinha, que era tipo o Capacho, o pet da Renata. E ele deu um cropped de presente bem bonitinho mesmo, embrulhadinho, tudo direitinho. Quando essa patricinha abriu o presente e viu a cor e como que era o cropped, ela botou de novo dentro do embrulho do presente, entregou na mão dele e falou assim: desculpa que eu não uso roupa de feira. E os amigos dela começaram a rir. E o Breno ficou sem reação, ele não sabia o que dizer. Isso, o Gabriel, do nosso grupo da zoeira, abraçou o Breno e falou assim: se ela não quer, eu quero, pô. Tirou a camisa e botou um cropped. Olhou dentro da cara da Patricinha e falou assim: aí pega a opção, teu presente não devia ser esse cropped não. Devia ser logo uma serra elétrica pra cortar esse chifre aí que teu namorado te colocou. E o namorado dela tava do lado. Aí começou a confusão de novo, a professora se intrometeu e chegou a vez da Paty dar um presente. Aí ela falou que a pessoa que ela tinha sorteado era barraqueira, só falava gritando, era insuportável, mal educada, e entregou na mão da Giovana Furacão. Aí a Giovana falou assim pra turma toda: ó, tô deixando claro que se esse presente aqui for palhaçada, eu vou excomungar essa garota, hein? Quando ela abriu, ela viu que era um livro Como Treinar o Seu Pet. Aí a Paty olhou na cara dela e falou assim: como você vive igual bicho, eu achei o ideal pra você. Não deu nem tempo de respirar, a Giovana deu 3 passos pra frente, pegou o livro que era de capa dura e falou assim: então tá, eu avisei. A Patricinha, que já tinha altura de anão, virou um Smurf. E o grupo dos patricinhos começou a vir pra cima da Giovana. Aí a Giovana Furacão olhou pra turma toda, que era mais alta, e falou assim: aí, só pra avisar, o jogo acabou de começar. Porque tem uns amigos meus que ainda não foram sorteados e agora é a minha vez. E depois tem mais treta. Fofoca do dia que uma menina fez 11 pessoas da minha turma reprovarem. Essa garota não era qualquer pessoa, não. Ela era extremamente arrogante, soberba e inteligente. E por ela ser um gênio, ninguém ganhava dela nos argumentos. Ela precisava de 5 segundos pra humilhar qualquer pessoa da escola. Além de ser queridinha dos professores, da diretora, mas o pior de tudo nela é que ela odiava o meu grupinho com todas as forças. Eu só não vou falar o nome dessa garota, porque ela é famosinha aqui na minha cidade. E eu tenho certeza que algum conhecido dela vai abrir a boca de caçapa e vai falar que eu falei dela. Victoria é o nome da criatura. Não tinha 3 semanas de aula, ela já tinha detonado o meu grupinho. Nós, os piores alunos da escola, éramos chamados de terroristas. E fez a gente ficar sem intervalo e sem educação física durante 4 meses. Só porque a gente estava invadindo a quadra todo dia. Logo depois,
Depois que o castigo foi lançado, na hora do intervalo, todo mundo no pátio, Giovanna chega e chama a Victoria pra um bate-papo, resolver as coisas, falando que queria conversar a sós com a Victoria. Pra quem não sabe, a Giovanna Furacão era uma das terroristas, a menina mais barraqueira da escola. Do que elas foram se afastando lá pro final do pátio, todo mundo ficou assistindo de longe, né? Inclusive o inspetor que tinha medo da Giovanna também. Só dava pra ver a Giovanna fazendo esse pra Victoria. A Victoria voltou de lá pálida, sem reação, calada. E a partir desse dia ela tava diferente. Ela ficou na dela até o final do ano. Aí no último mês todo mundo tava precisando de ponto em matemática. 70% da turma tava de recuperação. Aí a Victoria tinha passado de ano, ela não precisava mais ir na escola. Sentou, pegou a recuperação, porque era opcional você fazer. Mandou a resposta das 3 primeiras questões no grupo da sala. Esperou uns 5 minutinhos, levantou, entregou a recuperação dela, virou de frente pra turma e falou assim: tá todo mundo da sala colando. E foi embora. O professor mandou pausar a recuperação. Ninguém mais podia tocar naquela folha. Recolheu e começou a riscar e dar 0 nas provas que tinham as 3 primeiras questões iguais. E por causa disso, 11 alunos tiveram a prova zerada e não conseguiram recuperar os pontos e reprovaram. E do grupinho terrorista, só eu, Giovanna Furacão e minha amiga fofoqueira que conseguimos passar. O resto, incluindo o meu irmão Michael e a Raíssa Pimentel, ficaram reprovados. A menina sozinha tinha conseguido reprovar 11 alunos e a gente não ia fazer nada. Exatamente. A Victoria tinha mudado de colégio, pediu transferência. Não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. Até o ano seguinte, que o meu irmão e a Raíssa descobriram aonde a Victoria estava estudando. E aí, meus amigos, a treta tinha saído de dentro da sala de aula e tinha se transformado em treta de escolas. Oi, vou contar pra vocês o dia em que o palco da minha escola quebrou, com a diretora, minha turma e minha professora, todo mundo em cima. Era semana de recuperação e de provas lá na minha escola. Mas a apresentação no palco só tinha que fazer quem precisava de nota ou quem tava de recuperação. E como o pessoal da minha sala era bem inteligente, graças a Deus, todo mundo teve que se apresentar. E a gente teve que escolher uma música bem educativa e dançar no palco na frente da escola inteira. E a professora que ficou responsável pelo nosso projeto era a professora de matemática. Ela era o catiço. Na matéria dela, a matemática, que tava todo mundo precisando de ponto. A gente sempre sabia o que ia cair na prova dela. Lágrima, gente! Só caía lágrima! Eu só não falo o nome dessa professora porque ela mora perto de mim. Se ela descobrir que eu falei dela num vídeo, ela vai me cercar na rua, vai tirar aquela tamanca que ela usa, tijolo, vai tacar na Patrícia. Aí tá, né? Chegou no dia da apresentação, tava todo mundo muito confiante e a nossa turma tinha ensaiado muito. Mentira! Tinha ensaiado coisa nenhuma. Depois que todas as turmas já tinham pulado, sapateado e se apresentado naquele palco, chamaram a nossa turma. Aí lá em cima do palco já tava a diretora, né? Que ela tava apresentando, ela ficava lá em cima observando a gente. Aí subiu a minha professora, acompanhada da minha turma, que eram poucas pessoas, graças a Deus. 40 alunos, gente! O palco era de madeira, tudo velho, tudo podre. A gente respirava mais profundo em cima daquele negócio. A madeira já fazia um barulho estranho. Aí a professora ligou a caixinha de som. Aí começou a tocar, né? E é na sola da mão, é na palma da mão. Mentira, não sei qual música que era. Era uma mais educativa. A coreografia foi rolando, todo mundo errando tudo. Aí o último passo que todo mundo lembrava era um que todo mundo pular com a mão pra cima junto. Na hora que eu e os mongolóides da minha turma pulamos todo mundo junto em câmera lenta, aquele momento feliz que todo mundo ia ganhar o ponto, já tava acabando a dança. E a gente pisar no palco. Simplesmente desmontou, quebrou, desfarelou igual Lego. Foi aluno, foi professor, foi diretora, todo mundo pro chão. Uma humilhação, que negócio todo comido quase de cupim. Uma poeirada, um chororô, uma gritaria da plateia. Diretora praticamente deitada em cima dos alunos. Professora toda desnorteada, tonta. Eu sem saber onde eu tava, tirando os outros que tinha caído em cima de mim. Mas no final, algumas pessoas se machucaram de leve. O resto do pessoal só foi o susto mesmo. E a gente ganhou ponto sim, tá? Tava valendo 10. Minha turma ganhou 1 ponto. Oi, contar pra vocês do dia em que eu participei. A briga barra pesada entre escola pública e escola particular. Enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esse vídeo aí. Basicamente, uma menina chamada Victoria sabotou a minha turma, fofocando o pessoal que tava colando e fazendo 11 pessoas reprovarem. Quando ela viu que ela tinha feito merda, ela saiu do nosso colégio e foi pra uma escola particular. Isso mesmo, ela fugiu da treta. Mas não foi durante muito tempo. Por quê? Eu, Raíssa Pimentel, meu irmão e a minha amiga fofoqueira estávamos andando na rua. Nós vimos um rosto familiar com um uniforme diferente. Quem era? Isso mesmo, a Victoria. A Raíssa, que junto com meu irmão tinha reprovado por culpa da Victoria, não pensou 2 vezes. Lutava artes marciais há anos, usou todo o conhecimento dela naquele momento. A Raíssa é uma menina que não vai barraco, ela não grita. Ela é sinistra. O que ela tenta resolver, no fim, ela resolve. Foi pra cima da menina. A Raíssa Pimentel chegou à frente da Victoria e falou assim: prazer te reencontrar. Victoria olhou na cara dela e falou assim: e aí, querida, qual a sensação de repetir de ano? E aí vocês já entenderam o que rolou, né? A Victoria tomou uma coça! Mas foi de leve, porque a Raíssa tava de bom humor. Depois que a Raíssa terminou o trabalho dela, sem nenhum arranhão, nós fomos embora. Mesmo dia de noite, a Raíssa recebeu uma mensagem falando que ela tinha travado uma guerra que ela mesma não ia aguentar. E que era pra ela convocar a tropa dela, e o pessoal da escola da Victoria ia estar esperando a Raíssa praça no centro da cidade. Outro dia, antes do horário da saída, a escola toda sabia que ia ter briga. Todo mundo da escola se odiava. Mas quando eles souberam que a escola particular queria bater na escola pública, foi uma união. Juntou um monte de gente de turmas diferentes e foram pra Praça Central. E a gente pisou lá, nós vimos que tava de verdade. O pessoal da escola particular já tava todo mundo aglomerado, assim, só esperando a gente chegar mesmo. Lá naquele lugar ali, devia ter pelo menos uns 50 adolescentes. Aí, no que a gente chegou, a Raíssa e o meu irmão foram lá se justificar e explicar o porquê que não tinha sido covardia. A galera da minha escola, incluindo eu, ficamos lá de trás, só juntos ali caso acontecesse alguma coisa. E de repente, o Rico, que tava contra o meu irmão, que era pobre,
Ele abriu assim, ó, e jogou na cara e no corpo do meu irmão. A galera da escola pública saiu correndo igual um bando de soldado. E a galera da escola particular, que estava lá atrás também, foi pra frente pra resolver. Aí os dois grupos se encontraram e se enfrentaram. Nesse barraco, nessa briga, teve de tudo.